em reação às arbitrariedades cometidas nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e à omissão do Congresso e da OAB em defender direitos e garantias individuais, um grupo de advogados decidiu lançar uma iniciativa chamada de A Maior Ação do Mundo. Os advogados vão peticionar a diversas cortes e órgãos internacionais para chamar a atenção do mundo para os graves fatos que vêm ocorrendo no Brasil. Já há ações individuais em cortes internacionais contra os atos de Alexandre de Moraes, assim como ações apresentadas por deputados e associações. A mais conhecida é a ação apresentada pelo MP Pró-Sociedade, Associação de Membros do Ministério Público de Perfil Conservador. As novas ações pretendem incluir, além das cortes internacionais, também associações internacionais de advogados, mostrando que a Ordem dos Advogados do Brasil não está agindo para defender as prerrogativas de advogados. Ouça o texto de apresentação da Maior Ação do Mundo. O Inquérito do Fim do Mundo. Em março de 2019, socorrendo-se aos termos do artigo 43 de seu regimento interno, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, por meio da Portaria GP 69 de 2019, determinou a instauração do inquérito número 4.781. O inquérito tem como objetivo a apuração de, abre aspas, existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança da Suprema Corte, de seus membros e familiares, fecha aspas. A portaria designou de ofício o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso. Diante da gravidade da situação, no dia 21 de março de 2019, o partido político Sustentabilidade ajuizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 572, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da portaria em questão e, por consequência, do inquérito. Contudo, no último dia 18 de junho de 2019, com 10 votos pela improcedência e 1 pela procedência, referida ação foi julgada improcedente por maioria pelo plenário da Suprema Corte, mantendo-se assim o curso e processamento do inquérito. Fato é que, desde sua instauração, vários princípios e regras básicas e universais de direitos humanos vêm sendo cotidianamente violadas. A clara violação ao princípio do juiz natural ao suprimir o sorteio do relator pela nomeação de ofício por meio da portaria. Nota-se ainda o evidente impedimento dos ministros e da própria Suprema Corte ao processarem eles próprios um inquérito onde figuram como vítimas. Há ainda flagrante violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal ao substituir o uso de ações de cunho privado para a defesa dos interesses dos ministros e da Corte, tais como indenizações e queixa-crime, notícia-crime, a PGR, pelo inquérito. Também os direitos à liberdade de expressão e à livre manifestação de pensamento vêm sendo violados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já chegou a determinar a remoção do ar de uma revista, ainda em 2019, e, mais recentemente, ordenou a remoção de perfis, páginas e canais de redes sociais e ainda a busca e apreensão de equipamentos, computadores, celulares, tablets e dispositivos de armazenamento, como pendrives e HDs externos, de jornalistas e outros investigados, entre aspas. Paralelamente a isso, o Congresso Nacional vem se empenhando em aprovar uma lei federal através do Projeto de Lei 2630, PL 2630, objetivando criminalizar as intituladas fake news, entre outras. Os direitos constitucionais de sigilo bancário e fiscal também vêm sendo violados através de sucessivas ordens de quebra de sigilo, não fundamentadas nos termos e limites da lei. E como se não bastasse, os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório também vêm sendo violados ao impedir parcial ou totalmente que advogados tenham acesso à íntegra dos autos para a promoção da defesa dos interessados. Chegamos ao auge da ruptura quando agora, em outro inquérito, jornalistas e apoiadores do atual governo passaram a ser presos cautelarmente de forma completamente arbitrária e ilegal.
Até mesmo o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, órgão máximo de defesa dos direitos dos advogados, vem se revelando tímido, se não inerte, na defesa das prerrogativas profissionais, indicando-se nítido uso político da instituição, na medida em que outros temas, especialmente os dedicados à crítica do atual governo, são priorizados em prejuízo dos direitos dos advogados. Enfim, diante da flagrante ruptura do Estado Democrático de Direito, partindo de quem deveria fazer justamente o contrário, defender a Constituição Federal de 88 e o ordenamento jurídico vigente, o que fazer com o inquérito do fim do mundo, assim intitulado pelo ministro Marco Aurélio de Mello? Antes de mais nada, é importante ressaltar a importância indiscutível não só da existência, mas também da manutenção e proteção do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Executivo Federal, enquanto poderes regularmente competentes à manutenção da ordem democrática. Portanto, jamais discutiremos ou incentivaremos qualquer medida tendente ao fechamento ou qualquer tipo de intervenção direta ou indireta desses órgãos, fonte do Estado Democrático de Direito. Todavia, não se pode perder de vistas a obrigatoriedade, frise-se, dos três poderes ao cumprimento incólume da lei e da Constituição Federal. Os combativos advogados dos interessados dos respectivos inquéritos têm lutado permanentemente contra as ilegalidades perpetradas por algumas autoridades a fim de restabelecer a ordem democrática e o Estado de Direito, valendo-se de todos os recursos e instrumentos jurídicos da legislação pátria. Contudo, lamentavelmente, os esforços empenhados vêm sendo frustrados em sua maior parte com indeferimentos, rejeições, extinções e arquivamento de recursos, ações e representações, muitas destas de forma arbitrária, ilegal e inconstitucional. A gravidade da situação se torna ainda maior, pois referidas decisões, em sua maioria, são irrecorríveis, por serem emanadas por autoridades e órgãos de última instância do país. Ao mesmo tempo, não se pode perder de vistas que os direitos fundamentais são categorizados como interesse universal, destinados à defesa e proteção do indivíduo contra possíveis abusos provenientes de qualquer Estado. Detém, portanto, qualificação especialíssima, universal e internacionalmente reconhecida por todos os países alicerçados no Estado Democrático de Direito, obrigando-se mutuamente por meio de tratados internacionais, firmados em épocas igualmente sombrias, que visavam justamente coibir o totalitarismo que sufocou, prendeu e até mesmo matou milhões de pessoas em todo o globo. O Brasil é signatário de vários desses tratados e, portanto, sujeita-se a regras destinadas à proteção dos direitos humanos fundamentais. Justamente nesse contexto, e sem perder de vista as inúmeras associações, organizações e instituições públicas e privadas que também têm como objetivo a proteção dos direitos fundamentais humanos, milhares de advogados do Brasil se uniram e formaram uma união destinada à proteção desses direitos. Contando com o apoio da população e dos advogados, a maior ação do mundo consiste num conjunto de iniciativas exclusivamente privadas que levará ao conhecimento de todos esses países, pessoas, órgãos e instituições públicas e privadas, bem como a própria imprensa de todo o mundo, as lamentáveis violações de direitos fundamentais e direitos de advogados ocorridas no Brasil e acima indicadas. Serão acionados os principais mecanismos de defesa de direitos fundamentais humanos e de defesa de direitos de advogados, tais como a Organização dos Estados Americanos, OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal de Haia, a Organização das Nações Unidas, vários conselhos, ordens de advogados internacionais, bem como instituições e órgãos públicos e privados que tenham como objetivo ou função a proteção de tais direitos. A maior ação do mundo consiste no envio de denúncias, relatos e notas, entre outros, observada a competência e legitimidade do órgão destinatário no que diz respeito ao acompanhamento, fiscalização, decisão final ou mero apoio contra as violações de direitos fundamentais humanos acima indicadas, bem como as ofensas aos direitos dos advogados.
Desta maneira, poderão ser assinadas por advogados regularmente constituídos, podendo, contudo, ser amparados por notas e cartas de apoio de advogadas e também pela população interessada em participar. Os advogados explicam como participar no link A Maior Ação do Mundo.